Olá, meu povo. Bom dia a todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí um pouquinho atrasados, entrando às 7 horas e 37 minutos do dia 1º de outubro de 2023. Estamos aí, portanto, meus caros, há exatamente 90 dias de 2024. Meus caros, e hoje também é celebrado, meus caros, geralmente dia de hoje, sempre no último final de semana do mês de setembro, nós comemoramos aí o Dia dos Evangélicos, né? Sempre no último sábado de setembro, né? Que no caso foi ontem, né? Mas hoje também, meus caros, é dia da nossa live da EBD, a nossa já oficialíssima live da EBD, né? E hoje, meus caros, estamos aqui estreando para vocês o 4º trimestre das lições bíblicas de adultos, cujo tema é este aí que vocês estão vendo: até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Tranquilos? Pois bem. E hoje, meus caros, nós vamos estudar a lição de número 1, cujo tema é este aí que eu vou mostrar para vocês: a grande comissão, um enfoque, etnocêntrico, tá? Esta é a lição que nós vamos estudar hoje. O textuário da lição, meus caros, está exatamente onde eu imaginei que estaria. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, que está escrito assim: Ide e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A verdade prática nos traz a seguinte afirmação: a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. A nossa leitura bíblica em classe, a nossa tradicional leitura bíblica em classe, se encontra nos Evangelhos de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, e Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18. Pois bem, meus caros, nós vamos à nossa leitura, tá? Que está escrito assim. Cadê? Só um instante. Que eu precisava mexer nisso aqui. Pronto. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Agora, Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Enfim,
está a nossa tradicional leitura bíblica em classe. Pois bem, meus caros, deixa eu apresentar aqui para vocês o livro de base da lição, o livro que serviu de base para a lição, do pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. Ele que é pastor presidente da Assembleia de Deus em Curitiba. E é meu colega de profissão, ele é advogado. Enfim. Enfim. Pois bem, meus caros, inicialmente, gostaríamos de agradecer a você que está sempre aqui conosco, sempre neste horário costumeiro, salvo raríssimas exceções, mas que está sempre aqui conosco, nos acompanhando na nossa live da EBD. Alguns de vocês nos acompanham desde o início, e já estamos aqui há 3 anos e meio. Nós começamos ali em março de 2020, mais precisamente no dia 29 de março de 2020, e estamos aqui, meus caros, 3 anos e meio, para a glória de Deus, na nossa live da EBD. A live da EBD sobreviveu à pandemia. Enfim, meus caros, começamos lá, justamente no início dela, e estamos aqui hoje para a glória de Deus, e quero agradecer a você, que sempre esteve aqui conosco. Peço desde já que compartilhe, porque outras vidas precisam ser alcançadas, e a você que também não é evangélico, nosso muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Se tiver em mãos uma Bíblia, melhor lhe será. E, querendo no final, aceite Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Tranquilos? Pois bem, vamos avançar. E você que nos assiste pela primeira vez, ativa aí as notificações, tá? Para receber, para saber quando nós estivermos ao vivo. Tranquilos? Muito bem. Inicialmente, meus caros, a lição de hoje vai nos falar sobre a Grande Comissão. É mais uma lição introdutória, ao tema e também ao trimestre. Mas algumas pessoas se perguntam, irmão, o que é a Grande Comissão? Nada mais justo do que começarmos definindo, trazendo este conceito para vocês. A Grande Comissão, meus caros, consiste basicamente na ordem direta que o Senhor Jesus deu à sua igreja, inicialmente ali aos discípulos que se tornariam os apóstolos, que iriam dar continuidade à obra que o Senhor Jesus, ele próprio iniciou. E que obra é essa, irmão? A da pregação do Evangelho a todos os povos da terra. Então, meus caros, este é o principal, é a definição a Grande Comissão, tá? Da Grande Comissão. Por que grande? Perdão, o professor está com sono, tá? Por que a Grande Comissão? Por que a expressão? Por que o adjetivo grande? Porque, meus caros, esta comissão comporta caráter planetário, isto é, escala planetária para o mundo todo. O Senhor Jesus não exagerou quando disse aqui, nós lemos aqui, na leitura bíblica em classe, também no textuário, quando ele diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, a todo ser humano, onde tiver alguém, onde tiver gente vivo, deve-se anunciar o Evangelho.
Ah, irmão, mas se eu estiver num lugar que eu não souber falar o idioma daquele povo, não se preocupe. Se você não tiver condições de falar o idioma daquele lugar pelo teu próprio aprendizado em um curso de idiomas, o próprio Senhor Jesus Cristo lhe capacitará, lhe dará o dom de línguas para você evangelizar a esses povos, né, cuja língua você não domina. Tá? Mas, em linhas gerais, a grande comissão é isto. A missão, o caráter mandamental da grande comissão. Tá? O mandamento do Senhor Jesus, a ordem expressa de ir proclamar o Evangelho às nações, ao mundo inteiro. Lembrando que para chegar aos confins da terra, deveremos iniciar primeiramente em Jerusalém, que é a nossa casa. Jerusalém aqui falo figuradamente. Tá? A nossa casa, os nossos parentes próximos, né? Enfim. E a partir daí, começar a expandir. Né? Porque a proclamação do Evangelho comporta caráter centrífugo, isto é, de dentro para fora, ó, e não de fora para dentro, como muitos querem fazer aí. Tá? Querem ir para os confins da terra, mas enquanto em Jerusalém as pessoas próximas a dele ou dela estão perecendo. Não pode. Tem que começar primeiro em Jerusalém, isto é, nossa casa, nosso seio familiar. Tá? Para depois a comunidade, os vizinhos, né? o bairro em que moramos. Depois daí podemos partir para outros bairros da cidade. Aí depois que esgotarmos a cidade, partir para outra cidade, né? Ou cidades, tá? E, né? Estados. Né? Depois disso aí sim, para aqueles que tiverem um chamado transnacional, os confins da terra. Sim, porque nem todos têm o chamado transnacional ou transcultural. Tá? Sobre transculturalidade nós vamos falar em outro momento, não hoje. Tranquilos? Bem, e já entrando no primeiro tópico da lição, que nos fala exatamente sobre a grande comissão, né? Já trouxemos aqui o que é a definição de grande comissão. E agora, meus caros, vamos falar em ligeiras palavras sobre o ID, a missão da igreja. Tá? De início, meus caros, convém falar para vocês que a Igreja de Cristo só está aqui na Terra ainda porque ela precisa cumprir fielmente esta missão, a de proclamar o Evangelho a toda criatura, a todo ser vivente, a todos os seres humanos. Tá? É este o motivo principal de a Igreja estar aqui na Terra. E é com base nisso, meus caros, que hoje eu posso dizer que a missão mais importante da Igreja é proclamar o Evangelho de Cristo. Tá? E qual é a segunda missão? Aguardar a volta de Jesus Cristo. E enquanto aguarda a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, para buscar o seu povo, a Igreja desempenha a sua primordial missão, que é a de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tranquilos? Pois bem, meus caros. E dito isso, importa nos dizer, meus caros, em caráter antecipatório, que a Igreja ela é a testemunha fiel de Cristo. E aqui já começando o nosso tradicional tour pela Bíblia. Vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e o versículo de número 16. Tá? Mas para a leitura ficar mais compreensível, vamos pegar a partir do 13, tá? Que está escrito assim:
Vós sois o sal da terra. E, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vejam, meus caros, que nosso foco aqui é justamente o versículo 16, mas nós lemos os outros anteriores para que a leitura pudesse ficar compreensível, tá? Para que pudéssemos ter uma melhor visão do que o Senhor Jesus está tratando aqui. Irmão, o que é que o Senhor Jesus está tratando aí nessa passagem? Simples. Aqui, quando ele invoca a expressão sal da terra, ele está falando da propriedade conservadora do sal. Né? Ou seja, o sal não serve apenas para temperar, dar sabor ao alimento. Ele serve também para conservar o alimento, evitar que o alimento apodreça. No caso, a carne. Tá? Enfim. Então, meus caros, isso é bastante salutar e é bastante providencial. Já falamos disso aqui não faz muito tempo, né? Sobre as propriedades do sal. Dito isso, importa nós dizer, meus caros, que o mundo hoje só não está pior do que o que já está, porque a Igreja de Cristo está aqui na Terra anunciando este Evangelho, intercedendo pelas pessoas, orando constantemente para que o Senhor venha libertar e salvar tantos quantos necessitem desta graça salvífica. E em paralelo a isso, a igreja faz o trabalho de proclamação do Evangelho, orando, pregando, intercedendo para que as almas não venham perecer, né? Para que o mundo não venha perecer. Tá? Então é por esta razão, meus caros, que o mundo ainda não experimentou com maior gravidade o juízo de Deus, por causa do trabalho intercessório da igreja. Muitas pessoas hostilizam a nós evangélicos, a nós cristãos, mas quando a coisa aperta, quando a chinela canta, né? Irmão, ore por mim, irmão, leve meu nome lá para a sua igreja para orar por mim. Né? Diariamente, meus caros, eu vejo essa situação, eu mesmo constantemente, né, sou requisitado, as pessoas me procuram, pedem que eu ore por elas, né? Ou por alguém da família, e a gente está sempre ali fazendo aquilo que nos foi ordenado pelo Senhor Jesus. Tá? Esta é a nossa missão como igreja. Tá? Este é o nosso foco aqui na Terra. E, como tal, não podemos deixar, meus caros, que outras coisas nos distraiam. Tá? Enfim, que hoje o grande vilão de nós crentes é a chamada distração, principalmente da mocidade, dos jovens. Temos que ter cuidado, porque é uma estratégia sorrateira do inimigo para desviar a nossa atenção do nosso verdadeiro alvo. Tá? Fiquemos espertos, vigiemos e oremos. Também aqui, meus caros, o Senhor Jesus traz a ideia de luz no sentido de estarmos em evidência, né? De sermos influenciadores de forma positiva. Tá? Ou seja, as pessoas olhem para nós e vejam Jesus em nós. Por isso a expressão testemunha. Por que testemunha, irmão? Isso é testificar do amor de Cristo, da transformação salvífica em nossas vidas, para que as pessoas olhem e digam verdadeiramente aquele dali é convertido. E a partir daí, meus caros, a nossa pregação salvífica terá muito maior eficácia. Já contei aqui diversas vezes, né, que quando, na época da minha conversão, quando
Eu cheguei em casa e anunciei: a partir de hoje eu sou crente de Jesus. Minha mãe virou para mim e disse assim: você? Eu duvido. Porque, meus caros, sabiam, né? Ela sabia o filho que tinha. Enfim, e hoje ela sabe muito mais o filho que tem. E hoje ela glorifica a Deus pela transformação, não só ela, mas todos os da minha casa glorificam a Deus pela transformação espetacular que o Senhor Jesus fez na minha vida. Não só a minha família, mas todos aqueles que me conheceram no passado, antes de eu vir a servir a Cristo, que me conhecem desde aquela época, glorificam a Deus por hoje eu ser quem sou. Tá? Enfim. E olham e veem. E ontem, por exemplo, eu estava indo a um evento ali da OAB, daqui do município, e conversando um pouco com o motorista do Uber, ele percebeu que eu era cristão. Aliás, isso aconteceu ontem e anteontem, quando eu estava indo para Camaçari. O motorista também, ele percebeu que eu era cristão, sem eu ter dito nada, e ali a gente travou uma conversa saudável e tal. Enfim, oportunidades em que a gente sempre aproveita também, meus caros, para falar do amor de Deus. Tá? Por quê? Porque é o Senhor Jesus que nos ordena. Então, se tais pessoas amanhã morrerem, o sangue delas não será cobrado de mim. Tá? Enfim, e já que nós falamos aqui do fato da igreja ser testemunha fiel de Cristo, vamos ali, meus caros, em Atos, os Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Tá? E antes de ler o versículo, só para concluir nosso raciocínio, importa nos dizer, meus caros, que o cristão deve ser exatamente o que o Senhor Jesus disse aqui: a luz do mundo, ou seja, brilhar. Irmão, que é glorificar a Deus por meio das boas obras, o nosso testemunho. Tá? É bem verdade que as boas obras, elas acompanham aquele que já é salvo por Jesus Cristo. Tá? Não é boas obras para a salvação. São as boas obras como fruto de quem já é salvo. Aquilo que Paulo vai chamar lá de fruto do Espírito, lá em Gálatas. Ele fala de fé, de amor, fé, benignidade, mansidão, domínio próprio, e por aí vai. Tá? Então, meus caros, isso é extremamente importante para nós. E aqui, em Atos 1:8, o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, ele dá as instruções derradeiras aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Diz assim o texto sagrado, Atos 1:8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Aqui vai marcar não só a descida do Espírito Santo, mas também o batismo do Espírito Santo e, consequentemente, os dons espirituais. Que há de vir sobre vós. E aí ele diz: e ser-me-eis, olha aqui, testemunhas. Viram? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e até aos confins da terra. Viram? O nome o título do livro e também da lição, até os confins da terra, foi extraído desta passagem aqui, de Atos 1:8. Tá? Que vai ser, inclusive, meus caros, o textuário deste trimestre. Vamos usar ele bastante aqui, tá? Eu acredito que em todas as lições que nós temos aqui, neste trimestre, nós iremos trazer esse texto de Atos 1:8, tá? Porque é o texto base do trimestre, de todo o trimestre, não só da lição de hoje, mas de todas elas, tá? Este trimestre, inclusive, meus caros, nós temos uma curiosidade particular. Nós costumamos ir até a lição de número 13. Este aqui vai até a lição de número 14, que nós vamos transmiti-la provavelmente no dia 31 de dezembro. Meus caros. Tá? Pois bem.
31 de dezembro. Né? Se Deus assim permitir, meus caros, no dia 31 de dezembro, né, nós estaremos ali na Terra Boa, que você já sabe onde é, naquele cenário belíssimo, espetacular. Né? Enfim. E meus caros, a igreja, nesta qualidade de testemunha de Cristo, ela detém o que nós chamamos tecnicamente de avocação genérica. Tá? A vocação, isto é, a grande comissão, né, em que todos, de forma indistinta, têm a atribuição, a incumbência de levar o Evangelho a todas as nações. Vamos retroceder aqui um pouquinho para o livro de João, capítulo de número 15 e o versículo de número 16. Que o Senhor Jesus Cristo nos traz da seguinte maneira. Olha o que ele diz. Aqui é o próprio Jesus Cristo falando. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei. Para quê? Para que vades, olha aqui, viu? A vocação genérica, o id. Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Tá? Há uma particularidade neste versículo aqui. Tá? Aqui ele fala disso, para que vades e deis fruto. Aqui, o fruto da pregação do Evangelho é a conversão das almas. Tá? A conversão das pessoas a Cristo, das almas a Cristo. Tranquilos? E também aqui, quando ele diz, e que este fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes, tudo quanto pedirdes ao Pai aqui em nome do Senhor Jesus, não é para benefício próprio. Aqui é pedirdes ao Pai em pró desta causa missionária, desta causa evangelística. Tá? É disto que o Senhor Jesus está a tratar. Né? Porque quando ele fala de pedir em oração algo em nome dele para benefício próprio, isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 22. Tá? Que ele fala da fé. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tá? E aí sim, nesta passagem, o Senhor Jesus alude ao pedido em benefício próprio, tal qual está lá na oração do Pai Nosso, no capítulo 6 também de Mateus. Aqui em João 15,16, o enfoque é outro. O enfoque aqui, o Senhor Jesus está dizendo a fim de que tudo quanto pedimos ao Pai no nome dele, ele fará que nos conceda, está relacionado à causa missionária. Tá? Ou seja, a capacitação para ministrar o Evangelho, né? Se estiver em outro país, como eu falei no início, cujo idioma não seja do nosso domínio, né? E não tenhamos condição de bancar um curso preparatório, ele nos capacitará e nos dará o dom de língua. Já contei aqui a história dos missionários suecos que vieram para o Brasil em 1910, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles que vieram e Deus deu a eles o dom de línguas, né? O dom de falar em outras línguas, com foco específico no português brasileiro. Meus caros. Né? E nós vemos que isso é perfeitamente possível, porque lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, os apóstolos e os demais discípulos falavam em outras línguas, em idiomas da terra, de sorte que os nativos de diversas nacionalidades ouviam quem são estes aí? Não são varões galileus? Como, pois, nós os ouvimos falar do amor de Deus na língua em que nós somos nascidos? Viram? Então, meus caros, inclusive, meus caros, o dom de línguas, de falar em línguas aqui, em outras línguas, ele tem um viés evangelístico, tal qual nós vimos ali em Atos 2, no dia de Pentecostes, que marcou a chegada do Espírito Santo e também o que hoje nós conhecemos como a era ou a dispensação do Espírito Santo. Tá?
Pois bem, e aqui nós temos a vocação genérica, o ide, né, como sendo a vocação genérica, a grande comissão. É a vocação genérica. Todos nós, indistintamente, temos o dever de levar, né, este evangelho aos povos. E eu, meus caros, sempre na oportunidade que tenho, eu aproveito, uso estrategicamente as oportunidades para lançar a sementinha, né? Enfim. Então, esta é a nossa incumbência. Tá? Por outro lado, nós temos também, meus caros, a vocação específica. Irmão, e que vocação específica é esta? Homens e mulheres chamados especificamente para buscar as almas, mas não de forma genérica. Eles têm uma missão específica. É o ministério de evangelista. Tá? Ou, como alguns também conhecem, que nós utilizamos bastante essa nomenclatura, o missionário, aquele que sai da sua localidade para outra com o fim específico de evangelizar, não só de evangelizar, mas ele vai evangelizar, vai implantar um trabalho ali, né, uma base territorial para fins congregacionais, tá? Uma base congregacional que nós chamamos de ponto de pregação, tá? E a partir dali, meus caros, aquele ponto de pregação vai se tornar uma igreja, no caso aqui falando de templo físico, tá? E ali também vai nascer uma comunidade missionária, uma igreja, aqui agora já falando no plano invisível, tá? Plano espiritual, que vai dar continuidade àquele trabalho que foi iniciado. E este missionário, por sua vez, vai preparar alguém e deixar ali para tomar conta daquela obra, para dar continuidade. Isso, inclusive, era o que o apóstolo Paulo fazia. Tá? Nós vamos ver na Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo realizou 4 viagens missionárias. Em cada uma delas, ele passava por diversas localidades. O apóstolo Paulo fundou igrejas em diversos locais, a exemplo de Éfeso, que há quem diga que tenha sido a primeira igreja que o apóstolo Paulo tenha fundado, né? Alguns dizem que tenha sido essa, né? Mas eu particularmente tenho motivos para pensar diferente, né? Mas enfim, porque quando nós vemos lá em Atos, capítulo 18, nós vemos o apóstolo Paulo iniciando um dos seus trabalhos ali na igreja de Corinto. Lá ele deixou Priscila e Áquila, né? Também, né, nós vemos Paulo passando por outras igrejas, por outras localidades, né, no caso, porque Paulo só ia para lugares onde ninguém ainda tinha feito algum trabalho, onde ninguém ainda tinha anunciado a Cristo. Paulo era dirigido diretamente pelo Espírito Santo. Onde o Espírito Santo dizia, Paulo, vá para tal lugar, ele ia. E até para quando ele queria ir, pela própria vontade, o Espírito Santo dizia, não, você não vai para lá não. Como está em Atos 16, versículos 6 e 7, ou 7 e 8. Tá? Enfim. Então, meus caros, Paulo passou pela ilha de Creta, né? Lá ele deixou Tito para cuidar daquela igreja. Ele fundou a igreja de Creta ali, né? Ele fundou a igreja de Éfeso, onde deixou o seu filho na fé, Timóteo, né? Ele fundou a igreja em Corinto, lá ele deixou Priscila e Áquila. Ele fundou a igreja em Roma, e lá ele deixou nomes como Clemente de Roma e também a diaconisa Febe para conduzirem os trabalhos ali. Tá? Deixou também outros lugares. Ele fundou a igreja na Galácia, fundou a igreja em Colosso, fundou a igreja também em Filipos, né? Enfim. E em cada um desses lugares, o apóstolo Paulo deixou alguém lá
para tomar conta desta obra e seguir novamente a sua jornada missionária, evangelística. Tá? Era assim que ele fazia. Paulo era um evangelista, um missionário vocacionado. Por que vocacionado, irmão? A gente vai ver aqui no próprio livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Tá? Ele tinha um chamado específico para isto. Querem ver? Atos capítulo 9, versículo 15. Está escrito assim: Disse-lhe, porém, o Senhor, disse a quem? Ao discípulo Ananias, que orou por Paulo e cuidou de Paulo. Porque Ananias tinha medo. Tá? Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este quem? O apóstolo Paulo, é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Viram? Então aqui, meus caros, o próprio Senhor Jesus vocacionou o apóstolo Paulo para esta tarefa específica. Ele foi chamado para este fim específico, que está aqui. Viram? Paulo exerceu outros dons, outras habilidades ministeriais, mas a primordial era esta aqui. E ele próprio disse: E ai de mim, que se não anunciar este evangelho, porque esta obrigação me foi imposta pelo Senhor Jesus. Viu? Ele fala isso na carta aos Coríntios. Tá? Enfim. E aqui nós vamos para Efésios capítulo 4, versículo 11, onde o apóstolo Paulo diz claramente que o Senhor Jesus ergue evangelistas. Querem ver? Aqui, Efésios capítulo 4, versículo 11. Está escrito assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Eu, particularmente, minha vocação específica é esta última. Tá? Mestre, doutor. Né? Mas, genericamente, eu também sou vocacionado para levar a mensagem de Jesus. A mensagem da cruz. Mas aqui, trouxemos como exemplo o apóstolo Paulo, mas eu poderia citar outros. O próprio Estevão, que foi levantado como diácono, mas tinha a vocação específica para ser evangelista. Também Filipe, seu companheiro de missão. Filipe, inclusive, foi um dos 7 levantados para o diaconato, mas seu primeiro grande trabalho foi como evangelista. Ele evangelizou, ele foi levado à cidade de Samaria, por onde o próprio Senhor Jesus Cristo já havia passado por lá. Lembrem da entrevista com a mulher samaritana. Tá? Esta mulher também se tornou uma grande missionária ali naquele momento da entrevista, porque ela teve contato com o Senhor Jesus, viu o Senhor Jesus realizar um sinal, um prodígio, ela conheceu que aquele era o Salvador do mundo, e ela saiu, foi anunciar na cidade, meus caros. Foi anunciar, né? E ela começou dizendo: achando o Messias, aquele de quem está escritas as profecias, e tal, e tal, e tal, e tal. E começou a evangelizar aquelas pessoas lá, e muitos vieram a encontrar o Senhor Jesus. E quando viram o Senhor Jesus falar do reino, do evangelho do reino, e fazer sinais entre eles, eles disseram para a mulher: mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, mas agora vemos que de fato este é o Filho de Deus, o Messias e Salvador do mundo. Viram? Então, meus caros, observem aqui a importância que tem essa passagem, porque agora, né, Filipe vai passar por lá e ele começa a anunciar o evangelho ali, e ali ele vai anunciando e realizando feitos espetaculares, meus caros. Tá? Por quê? Porque ele foi também vocacionado para este fim, o fim evangelístico. Tranquilos? Bem, e aqui, meus caros, destacamos um outro ponto específico do ID, que é a evangelização e o discipulado. Tá? Já que nós falamos de Filipe,
nós vamos remeter vocês lá ao episódio de Filipe com o eunuco. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 a 40. A passagem é um pouco extensa, então eu vou resumir a história. Ali, nós vemos o Espírito Santo levando Filipe para o deserto ali da faixa de Gaza, tá? No caminho para Jerusalém, né? E ali ele se encontra com o eunuco. O eunuco vem em sua direção na carruagem e o Espírito Santo fala para ele: chega-te e ajunta-te a esta carruagem. E ali ele pediu ao moço para, certamente pediu carona, né? E ali os dois iam conversando. E aí Filipe pergunta para ele assim: entendes tu o que lês? Sim, porque naquele contexto o eunuco que veio da Etiópia, vinha da Etiópia para Jerusalém, para a adoração, ele estava lendo o profeta Isaías. Sim, meus caros, ele estava com o rolo do profeta Isaías na mão. Vejam, meus caros, aonde já tinha chegado os escritos sagrados, estava em outra nacionalidade, viram? Uma cópia do rolo do livro do profeta Isaías, na mão de um etíope, né? Lá da Etiópia, imagine. E aí ele veio lendo essa passagem, e aí ele pergunta para Filipe assim: como posso entender se não houver quem me ensine? Rogo-te, me explique, de quem está falando o profeta? De si mesmo ou de um terceiro? E aí diz a Bíblia Sagrada que o trecho que ele estava lendo era o trecho que nós temos no capítulo 53 de Isaías. E como o cordeiro foi levado como ovelha ao matadouro, e como o cordeiro mudo perante aqueles que os tosquiam, não abriu a sua boca, né? Enfim. Mas ele foi moído e transpassado pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades e tal, e tal, e tal. Ele levou sobre si, né, aquela passagem que nós já conhecemos, de Isaías 53, né, que narra o sofrimento, o sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, diz a Bíblia Sagrada que Filipe, começando nesta escritura, olha aqui, meus caros, a importância de nós conhecermos na intimidade a escritura para poder ensinar as pessoas lá fora, viram? Ele diz lá, e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E depois de uma certa conversa, passaram-se ali cerca de um espaço de 3 horas de relógio, eles chegaram à beira de um rio. E creio eu certamente que ao longo dessa conversa, Filipe deve ter falado acerca do batismo nas águas, da importância do batismo nas águas. E aí quando eles chegaram à beira do rio, o eunuco disse: eis aqui água, que me impedes agora de ser batizado? E aí Filipe diz para ele: é lícito se tu creres de todo o coração. E aí ele confessa a Jesus: creio de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí eles descem da carruagem, Filipe batiza o eunuco ali, naquele rio. Vejam, um diácono, meus caros, batizando. Viram? Né? Batizou aquele eunuco, né? E logo em seguida, meus caros, eles seguiram em frente e depois dali Filipe desapareceu, foi arrebatado em espírito, né? E o eunuco seguiu, jubiloso e ansioso para voltar à sua terra e anunciar Jesus. Viram? Ali Filipe fez 2 coisas, o trabalho de evangelização e discipulado, que é o que eu estou fazendo aqui também com vocês. Aqui nós estamos falando de evangelização, né? E também ensinando, discipulando. Tá? Porque esta foi a ordem do Senhor Jesus: ide e ensinar as nações. Ou seja, no original, mateteístes, que quer dizer fazer. Mateteuo, a expressão correta é essa. Né? Ide fazer discípulos. Viram? E sobre isso nós vamos ver aqui também, vamos voltar a Atos dos Apóstolos, agora no capítulo 19 de Atos, versículos 1 a 6.
que está escrito assim. Essa passagem particularmente, meus caros, é muito linda. Linda demais essa passagem. Olha o que nos diz o texto. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Aí Paulo, estrategicamente, olha o que ele faz. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que, após ele, havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Vejam que certamente aqui Paulo já deve ter tido contato com o Evangelho de Mateus, onde está narrada a passagem em que João disse que batiza com água para arrependimento, mas que após ele viria outro mais poderoso do que ele, cujas sandálias não era digno de desatar, e que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Isso é no capítulo 3 de Mateus. Né? Então Paulo certamente teve este acesso. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizavam. Falavam línguas e profetizavam. Viram? Percebam, meus caros, que aqui Paulo também fez um trabalho de discipulado. Eles se encontraram aqueles discípulos ali, anunciando a Jesus, mas Paulo percebeu que faltava algo neles. Tá? Porque eles só conheciam o batismo de João. A história vai nos dizer que esses discípulos aqui eram discípulos de Apolo. Apolo, por sua vez, foi discípulo direto de João Batista, o profeta. Tá? Então, meus caros, observem. Aqui nós vamos ver exatamente esta ideia. Paulo aqui agora percebe que eles ainda não tinham o conhecimento acerca do Espírito Santo. E também não tinham conhecimento do batismo do Espírito Santo. Aqui agora, Paulo, antes de ministrar o dom do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo sobre eles, Paulo primeiramente ensinou o que é, quem era o Espírito Santo, quais os dons do Espírito Santo e o que vinha a ser o batismo no Espírito Santo. Paulo simplesmente ensinou e aqui agora trouxe a revelação que foi dada a João Batista ao lume, né? Partindo dali para que eles tomassem conhecimento de que João anunciou a Jesus, foi o precursor do Senhor Jesus, e agora, cientes desta realidade, Paulo ministra sobre eles, né, a unção do Espírito. Viram? Eles foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Isso é lindo, meus caros. Viu? Por isso a importância do trabalho evangelístico. Dito isso, meus caros, já no tópico 2 da lição, né, na verdade nós já abordamos ele, né, enfim. E aqui, meus caros, nós vamos ver já o comentarista falando um pouco sobre missões transculturais. Eu não queria entrar nisto agora porque nós vamos ter uma lição específica sobre isto, tá? Que vai ser a lição de número 2, tá? Que vai ser que, com a ajuda de Deus, nós ministraremos na semana que vem. Né? Eu não queria falar disto hoje, assim já, né? Queimar o cartucho. Mas, em linhas gerais, o conceito de missões transculturais passa pela ideia de transnacionalidade, de transcender a uma cultura, né? A uma cultura específica. Por exemplo, os indianos têm a sua cultura lá. Né? Lá, normalmente, né? Por exemplo, as mulheres costumam usar aqueles turbantes longos, né? Algumas usam até a chamada burca e tal, aquela coisa, porque normalmente esses países têm tradição muçulmana, né? E a Índia especificamente é um país de cultura, falamos aqui em termos de religiosidade, politeísta. Eles são adeptos de vários deuses, né? E Paulo, inclusive, ele conviveu com esta
com este caráter, com essa transculturalidade, principalmente quando ele passa ali pela Grécia Antiga, né? E nós vemos lá, meus caros, a passagem emblemática, nós vamos trazê-la aqui, tá? Em Atos 17, quando Paulo chega para os atenienses e diz lá: varões atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente supersticiosos, ou em outras traduções, religiosos. Porque passando eu pela vossa praça, vi lá diversos altares, e no meio deles estava um que assim estava intitulado: ao Deus desconhecido. E ali Paulo começa: neste pois que vocês honram sem conhecer, é o que eu estou a vos anunciar. E aí Paulo começa a pregação evangelística de forma espetacular, meus caros, né? E vejam, então, transculturalidade, missões transculturais, tem a ver com este viés, né? A diversidade, a transcendentalidade cultural. Esta é a expressão mais apropriada. Por quê? Transcendentalidade cultural. Até porque a expressão trans, o prefixo trans, dá a ideia de superposição, de transposição, a ideia de ir através de. Tá? É um prefixo que vem do latim, né? E ele tem o sentido de realizar movimento para além de, né? E além de. Tá? Realizar um movimento em direção a, além de algo. É o que o Senhor Jesus deixa claro no Ide, né? Ide por todo mundo. Ide as diversas culturas e povos. Né? Por isso que o Evangelho ele tem um caráter etnocêntrico. Por que etnocêntrico? Porque é destinado a todos os povos, raças, tribos, nações, né? Culturas. Né? O Evangelho de Cristo transcende a tudo isso e deve ser anunciado a todos esses grupos. Vai ter um momento aqui, meus caros, que nós falaremos dos grupos desafiadores. Tá? Enfim. Então, meus caros, inicialmente é isto. Né? É a ideia de transpor determinadas culturas. Né? Quando se fala culturas aqui, lê a expressão de forma genérica, tá? Porque a cultura aqui vai englobar também viés político, viés religioso, né? E cultural propriamente dito, né? Aqui já no campo dos costumes de cada povo, tá? Pois bem, então esta é a ideia de transculturalidade, de missão transcultural. Mas como eu disse, meus caros, aqui é só uma pincelada, porque a lição da semana que vem nós vamos tratar disso com bastante profundidade, querendo Deus. Né? E dito isso, importa nos falar um pouco sobre a igreja na qualidade de comunidade missionária. Tá? E como nós já falamos anteriormente, nesta qualidade de comunidade missionária, a igreja assume a condição de pregoeira da mensagem da cruz. Nós vamos ver aqui, rapidamente, Mateus capítulo 16, versículo de número 24. Aqui nós vamos ver o que vem a ser a mensagem da cruz. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se, em outras traduções diz negue-se, né, a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Em Lucas, inclusive, ele diz: tome cada dia a sua cruz e me siga. Tá? Porque esta passagem também está em Marcos, capítulo 8, 34, até o versículo 39, até o capítulo 9, melhor dizendo, versículo 1, tá? E também está em Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 27. Tá? Como é a mesma passagem, não vamos até lá. Tá? Enfim, deixa aí para dever de casa. Vejam.
Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Esta, meus caros, é, na essência, a mensagem da cruz. Tá? Por que, irmão, a mensagem da cruz? Porque o evangelho que o Senhor Jesus Cristo prega, desde o início, e nos incumbiu também de pregar, é o evangelho de arrependimento de pecados. Tá? Não é esse evangelho baldeado que estão pregando por aí, né? Evangelho de prosperidade, de que você vai enriquecer, evangelho de autoajuda, para massagear ego de crente, de pastores, até de líderes. Não, nada disso. Tá? O evangelho de Jesus Cristo deve ser pregado primeiramente para as almas. Tá? O evangelho de arrependimento, arrependimento de pecados. Tá? Evangelho de renúncia. E é o que nós estamos fazendo aqui. Inclusive, aproveitamos a oportunidade para mais uma vez conclamar você, meus caros, que ainda não são evangélicos, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E em nenhum outro há salvação. Salvação só existe em Jesus. E eu convido você, né, a aceitar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida. Antes que seja tarde, porque a volta do Senhor Jesus está próxima, né? Os sinais que antecedem a sua vinda estão aí acontecendo e meu dever é anunciar a você que Jesus Cristo voltará para buscar os seus escolhidos. E eu espero, desejo que você esteja entre esses escolhidos. Por isso eu lhe digo hoje, aceita Cristo enquanto ainda há tempo. Tá? Então, meus caros, aqui aproveitando a oportunidade, que estamos falando de evangelização, estamos falando de missão, para também trazer já para você, né, que não é evangélico, que ainda não é crente em Jesus, né, falar do amor de Jesus por você e para você. Tranquilo? Pois bem. Então, meus caros, basicamente, né, a igreja tem essa missão. Atos 17, versículos 30 e 31. Eu disse que nós iríamos para a referência de Atos 17, né, em que Paulo prega para os atenienses, e nós vamos ver agora. Tá? Atos capítulo 17. O trecho que nós vamos ler é a conclusão desta pregação de Paulo para os atenienses, na qual ele viu o altar ao Deus desconhecido. Tá? Ele falou e começou a anunciar, né, aqui. Eu vou ler o 16 também para a gente entender. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. E aí, meus caros, diz o 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição. E aqui Paulo foi levado ao Areópago e tal, né? E aí lá os areópagos dizem que coisas estranhas estavam ouvindo a respeito e queria saber o que era. E aí Paulo começou a falar. E aí ele disse: varões atenienses, versículo 22, tá? Em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. E aí ele diz: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. E aí Paulo começa: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E aí ele começa o discurso e tal, aquela coisa. E nos versículos 30 e 31, ele fecha sua narrativa da seguinte maneira: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar. Olha aqui deixa para o próximo tópico da lição, aqui a gente vai falar dele, né? Em todo lugar,
que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Aqui, Paulo falando acerca da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Tá? Também, meus caros, nós vamos ver isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 ao 24, em que Paulo fala que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, tá? Mas que ele prega Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Tá? Fica aí para dever de casa, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 24, e capítulo 2, versículos 2, 4 e 5. Tá? Outra marca da igreja missionária, como comunidade missionária, são os sinais como confirmação da pregação evangelística. Marcos 16, 20. Está escrito assim: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra pregada, viu? Com os sinais que se seguiam. Amém. Isso é lindo, meus caros. Né? As pessoas hoje, eu já falei aqui diversas vezes, vocês querem ver os sinais e prodígios acontecerem, é só pregar o evangelho genuíno, o evangelho de poder. Tá? Aí sim nós vamos ver curas divinas, nós vamos ver o principal dos milagres, que é salvação de almas. Vamos ver pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, pessoas sendo libertas de opressão demoníaca, pessoas sendo curadas de enfermidades terminais, já à beira da morte. Tá? Porque era assim nos dias de Jesus e dos apóstolos. Tá? Aqui está a primeira prova do que o que eu estou dizendo é verdade. Tá? Não adianta. As pessoas, eu quero ver sinais e prodígios. Não prega o evangelho, como é que vai ver? Né? Também nós vamos ver isso em Atos capítulo 8, versículos... Cadê? Capítulo 8, versículos 6 e 7. A pregação de Filipe em Samaria, falei dela aqui. Né? Está escrito assim. Vamos pegar do 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Viram? Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Viram aqui? E o 8 para fechar. E havia grande alegria naquela cidade. Viram? Então, meus caros, observem aqui. Enquanto ele pregava a Cristo, e em meio à pregação ali, os sinais iam acontecendo. Tá? Isso também está no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, versículos 5 a 9. Né? Que está escrito assim: e havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles fugiram, eles quem? Paulo e seus companheiros, tá? Fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, como desde o seu nascimento, coxo, melhor dizendo, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Ou seja, ele era paralítico de nascença. Tá? Nunca havia andado. Este ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Viram? E em Atos 19, versículos 10 a 12, está escrito assim: e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia
ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Viram? Isso é lindo, meus caros. Então aqui está a confirmação de que os sinais são para duas finalidades: manifestar a glória de Deus e confirmar a pregação do Evangelho. Por isso, a igreja é a geração eleita. Né? Como disse Pedro, que vós sois a geração eleita, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está em 1 Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. E também o 12. Dito isto, finalizando aqui já a nossa live de hoje, né, no terceiro tópico, que vai nos falar sobre a visão global do Evangelho no mundo, né, explicar aqui em ligeiras palavras o caráter etnocêntrico do ID. Tá? E, meus caros, isto nós vamos ver, curiosamente, nós vamos ter um vislumbre deste caráter etnocêntrico no Antigo Testamento. Vamos para o livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 22. E depois 65, 1. Isaías 45, 22 está escrito assim: Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Viram aqui, meus caros? Deus anunciando através do profeta Isaías o caráter etnocêntrico da fé salvífica. Mas como é que isso ia acontecer? Por meio da pregação, por meio do trabalho missionário que no futuro seria desempenhado pela igreja. Viram, meus caros? Então, meus caros, tenhamos isto em mente. Né? Tenhamos isso em mente. Aqui é um vislumbre do caráter etnocêntrico do ID salvífico para os povos, ainda nos dias de Isaías, do Antigo Testamento. E no capítulo 65, aqui a profecia que aponta para o evangelho etnocêntrico, isto é, para os gentios. Vejam, fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Isso é lindo, meus caras. E o apóstolo Paulo, no futuro, né, invoca esta passagem justamente para falar do caráter etnocêntrico aos gentios. E o Senhor Jesus profeticamente anuncia isto no capítulo 10 de João, versículo 16. Querem ver? Aqui. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Deste aprisco aqui que ele fala é as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá? Aqui, as ovelhas que não são deste aprisco é uma referência aos gentios. Né? E aí ele diz: também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E eu vou aqui rapidinho pegar a nota de rodapé das passagens que nós lemos para trazer algo interessante que nós vimos aqui. Isaías 65:1 tem uma nota de rodapé interessante aqui. Aqui, em relação ao capítulo 65 de Isaías, a nota de rodapé traz a seguinte observação. Neste e nos seguintes versículos, Deus responde à oração do povo
proferida por Isaías. Deus primeiro descreve sua total abertura e acessibilidade ao povo, tá? Aos povos, vamos assim dizer. E aqui em João 10,16, a nota de rodapé traz a seguinte afirmação: as outras ovelhas que não são deste aprisco se referem aos gentios. Ele também fala aqui, ele cita Isaías 56:8. Jesus anteviu uma futura missão gentílica após a sua morte na cruz. Um rebanho e um pastor alude a Ezequiel 34:23 e Ezequiel 37:24. Crentes, judeus e gentios estarão unidos numa única comunidade messiânica. Isso é lindo, meus caros. De ambos os povos fez um. Viram? Aqui agora, judeus e gentios, né, reunidos em um único corpo que o Senhor Jesus chamou de igreja. Viram? Por isso que ele diz, haverá um só rebanho e um só pastor. Esse um só pastor é ele próprio, o Senhor Jesus Cristo, como pastor destas ovelhas. Tá? E, dito isso, importa nos dizer que o Evangelho é para todos. Como nós já vimos na leitura bíblica em classe, em Mateus 28, versículos 19 e 20, né? E também no textuário, Marcos 16:15. Tá? Também em Lucas capítulo 24, versículos 47 a 49. Né? Vamos ler esta referência só para terminar. Tá? Lucas capítulo 24. Vamos pegar do versículo 46. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse olha aqui que eu falei, a mensagem da cruz, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Este é o cerne, é o âmago da mensagem da cruz, da pregação do Evangelho. Arrependimento de pecados. Tá? Em todas as nações, olha aqui o caráter etnocêntrico do ID. Viram? Aqui. Em todas as nações. Começando por onde? Jerusalém. Viram que eu falei no início? Jerusalém. E dessas coisas sois vós o quê? Testemunhas. Olha aqui. E eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Revestidos de poder para sair e anunciar este Evangelho. Viram? Já lemos Atos 1:8, né? Ser-me-eis testemunhas. E também 17, versículos 30 e 31. E em Tito 2:11 está escrito que a graça de Deus, cadê? Está aqui Tito, já achamos, se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Viram? Então, meus caros, aqui nós encerramos por hoje a nossa live da EBD, né? Que foi uma introdução ao trimestre e ao tema de hoje. Tá? Semana que vem, com a ajuda de Deus, nós falaremos um pouco mais sobre missões transculturais. Hoje a gente só deu um spoiler, cantou a pedra. Tá? Mas a aula em si, a gente vai ministrar com mais profundidade semana que vem, na lição de número 2. Tranquilos? Deus abençoe a todos, por hoje é só. Tenham um ótimo domingo, um ótimo início de semana e também um ótimo início de mês. Tá? Isso é para vocês saberem, outubro é o melhor mês do ano. Só os fortes entenderão. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Fui.